Nós temos que anunciar o evangelho independente dos tipos de terreno, dos tipos de coração. Não sabemos com aqueles que irão se converter, mas temos que anunciar, porque o evangelho para uns é salvação e vida eterna, para outros é julgamento e condenação aos que não creem. Mas ele tem que ser anunciado, ele tem que ser testemunhado, ele tem que ser pregado, e ele tem que ser vivido na nossa vida cotidiana. Porque quando isso acontece, amados, de fato e de verdade Deus é glorificado. Vidas são alcançadas, vidas são salvas, porque Deus nos usa como essa ferramenta, né, para anunciar as suas obras, os seus feitos, testemunhar desta graça maravilhosa e grandiosa. Quando nós pensamos que no mundo muitas pessoas estão perdidas, nesse momento agora mesmo, em festas, perdidas em seus próprios pensamentos, nas suas vaidades, e nós temos o privilégio de estarmos aqui, adorando, exaltando o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que nos criou com o propósito de louvarmos e exaltar o seu santo nome. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Nós te louvamos, Senhor Jesus, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome. Somente a ti nós adoramos, somente a ti nós exaltamos. Nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, pedindo que o Senhor esvazie os nossos corações das nossas próprias vontades, que a gente aprenda a sermos humildes e mansos de coração. Colocamos diante de ti a vida do teu servo, o pastor Robson, neste momento, Pai. Que o Senhor venha usá-lo, Pai, grandemente nesta noite, como ferramenta poderosa nas tuas mãos, ó Pai.
Ó Deus, tudo sair da sua boca, Pai, seja realmente da tua vontade, do teu propósito, de acordo com a tua escritura, Pai, com a tua palavra, Senhor. Prepara cada coração agora para receber a tua palavra nesta noite, Pai. Que os corações possam ser, Pai, receptivos ao Evangelho, que possam receber o Evangelho nas suas vidas, ó Pai, que possam crer, Pai, no nosso Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Na mensagem de hoje nós utilizaremos esses dois trechos, a parábola em si e a explicação. Mateus 13, versos 18 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado num solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém. Irmãos, nós temos aqui diante de nós um grande alerta e um alerta bondoso da parte de Jesus. Em cuidado, em amor à sua igreja, o Senhor nos deu essas instruções. E eu acho que depois de nós termos entendido o que é a salvação, eu espero que todas as vezes que nós pensarmos sobre a nossa salvação, nós lembremos daquele processo que nós mencionamos ontem e hoje. Se possível, meus irmãos, memorizarmos aquela ordem exata. Porque é naquela ordem que Deus vai trabalhando na nossa vida. Portanto, se você é um crente, você é um eleito de Deus. Se você é um crente, você foi chamado diretamente por Deus, pelo Evangelho. Se você é um crente, você foi regenerado de modo sobrenatural pelo Espírito Santo. Se você é um crente, você converteu-se ao Senhor em arrependimento e fé. Se você é um crente, você foi justificado, adotado, hoje está sendo santificado até aquele glorioso dia em que Deus consumará a obra da salvação em nós, nos dando corpos glorificados. Meus irmãos, que isso não desapareça da nossa mente. A nossa salvação não foi tão simples assim, não foi algo simplista, como às vezes nós achamos. Eu fui lá na frente e ele me salvou. Deus fez uma obra extraordinária e monumental para que eu e você pudéssemos ser salvos por ele. Se a gente entendeu que isso tudo é a salvação, nós podemos aqui agora pensar, a partir das palavras de Jesus, sobre 3 exemplos de falsas conversões. 3 exemplos. E um último exemplo de uma conversão genuína. Vejam só que este cuidado com a falsa confissão, Jesus também tinha. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que esse problema de um povo dual, isso é desde sempre. Por exemplo, no Antigo Testamento, a nação de Israel era muito numerosa, mas apenas uma parte de Israel era salva. Nós vemos isso em vários momentos da história da nação. Sempre tem uma maioria pecando, praticando idolatria, violência, prostituição cultural, e tem uma minoria fiel. Tem uma maioria que não crê, e tem um Josué e Caleb que crê e herdam as promessas. A história inteira é assim. Até hoje,
Se nós pensarmos em Israel, nem todos os judeus são salvos, mas somente aqueles que creem em Jesus. Mas assim também é diante da igreja, meus irmãos. E o Novo Testamento, ele usa vários termos para falar dos salvos e dos falsos convertidos. Por exemplo, a Bíblia fala do joio e do trigo. A Bíblia fala das ovelhas e dos bodes. A Bíblia fala dos cordeiros e dos lobos. A Bíblia fala de vasos de honra e vasos de desonra. Então, ela usa várias terminologias para falar sobre convertidos, por exemplo, servos de Deus, e dos falsos convertidos, que Paulo chamava de inimigos da cruz, que andavam dentre as igrejas da Ásia, da Judéia, inimigos da cruz de Cristo, lobos vorazes que surgiam no meio do rebanho. Então, este problema do qual estamos tratando, ele existe desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo. Mas o que a gente pode fazer diante dessa realidade? A gente pode se perguntar o seguinte: o que leva as pessoas a fazerem uma falsa confissão? A gente tem que fazer essa pergunta, porque dependendo do que nós vamos responder, nós podemos trazer algumas propostas de correção para nós no estudo de amanhã. O que leva uma pessoa a fazer uma falsa confissão? Nós temos nesse texto, meus irmãos, algumas razões, alguns motivos, que às vezes a pessoa que confessa sabe que ela não está sendo sincera, que ela não está procedendo do fundo do seu coração, e às vezes também ela se engana. Não nos esqueçamos da mensagem de ontem à noite, de pessoas, líderes religiosos, que vão dizer para Jesus: nós profetizamos, nós curamos, nós fizemos exorcismos, e Jesus dirá: eu não vos conheço. E aqui Jesus vai dar exemplos incríveis, chamando-nos a esse cuidado, meus irmãos, a examinar a nós mesmos. Eu só quero pedir uma coisa aos irmãos. Eu falava isso hoje na nossa roda de conversa. Meus irmãos, não usemos estas informações para sairmos rotulando as pessoas. Ah, você não é salvo. Ah, você é O juiz é Deus. Então fique com você essa análise, esse discernimento, e fique com você para você orar por essa pessoa. Mas não saiamos rotulando, julgando, porque nós podemos errar feio. Eu dizia ontem, dizia hoje nas nossas rodas de conversas, que tem pessoas convertidas, verdadeiramente convertidas, que tem problemas, irmãos, que todo mundo conhece. Às vezes a pessoa é estourada, é algo que Cristo ainda vai trabalhar nele. Sabe, a pessoa às vezes não sabe segurar segredo, mas ele é um convertido, mas ele tem uma falha que todo mundo conhece. E tem falsos convertidos que ninguém suspeita de que aquele ali não é de Deus. Por exemplo, Judas, que Jesus diz: um de vós me trairá. Ninguém suspeitava de Judas. Aí todo mundo entrou em pânico: Senhor, será eu, será eu? Ninguém suspeitava de Judas, porque estava dentro de uma normalidade. Só Jesus sabia que ele roubava dinheiro da bolsa em que as pessoas ofertavam para manter o ministério de Jesus. Só Jesus sabia disso. Então, tomemos cuidado com as rotulações, tá? Nós não podemos sair por aí julgando, rotulando, depreciando. O juiz é Deus. Então, se a gente acha que alguém não passou por uma conversão, oremos por ela, tá? Que estas informações não sirvam para nos tornar arrogantes e soberbos em relação a nós e às outras pessoas, tá bom? É só uma observação. Irmãos, eu quero apresentar aqui o primeiro motivo do porquê as pessoas fazem uma falsa confissão. A primeira razão é a ignorância, o fato de não conhecerem a verdade. Então, não tendo entendido corretamente a verdade, as pessoas fazem uma confissão sem saber exatamente o que estão fazendo. Tá? Nós vemos aqui, na parte inicial do nosso texto, olhe na sua Bíblia, um certo dia, Jesus senta à beira-mar,
geralmente os mestres ficam em pé. Os rabinos ficam em pé, caminhando, e os alunos eles ficavam sentados aos pés dos mestres, né? Ali. E aí Jesus ele tem um método diferente, ele que senta à beira-mar, só que começa a juntar muitas pessoas, e ele, para não ser ali apertado, comprimido, ele entra no barco, afasta um pouquinho, mas ele senta de novo. E a turma fica em pé, a multidão. E aí o texto fala que ele começa a ensinar por parábolas. Lembram lá do curso de interpretação, o que é uma parábola? É uma história em que Jesus utiliza elementos do trabalho, da natureza, da culinária. Aqui ele vai falar sobre a semeadura. Mas são histórias que ele constrói com significados riquíssimos, espiritualmente falando. Então ele vai descrever 4 tipos de coração. E como esses corações reagem ao ouvirem a palavra. E é isso que eu quero que vocês também observem. Esses 4 tipos de pessoas, eles vão ouvir a palavra. Todos eles ouvem. Todos. Uma outra observação, meus irmãos, é que se trata da mesma semente. O semeador não muda de semente, é a mesma. E aqui ela não vinga, aqui ela não vinga, aqui ela não vinga, e aqui ela frutifica. O problema não é com a semente, que é o evangelho. O problema é com o coração humano, que no caso aqui a parábola vai chamar de solo. Então, meus irmãos, a gente vai ver aqui no verso 3 que o semeador saiu a semear. Imagine alguém pregando o evangelho. Quando o semeador saía a semear, ele colocava as sementes numa bolsa de couro e era comum que as sementes caíssem, seja pelo caminhar dele, né? Seja porque ele pegava a semente para lançar lá na frente, ela já começava a cair, ficava à beira do caminho. Então, esse texto menciona que, no primeiro caso, a semente ela cai à beira do caminho, um local muito fácil para as aves visualizarem e comerem. Muito fácil. É assim, explícito, uma semente à beira do caminho. Uma terra que não foi preparada, um solo que não foi arado, é um terreno firme, porque você vai caminhar sobre ele, a semente cai ali, e o texto vai falar do desperdício dessa semente. Não porque ela seja inútil, mas é porque o solo não a recebe. E aí o texto diz, meus irmãos, que ela cai à beira do caminho acidentalmente, e aí as aves avistam e comem. Aquilo não vai para frente. Só que Jesus ainda não deu a interpretação. Ele conta essa história, os discípulos com certeza não iriam entender de imediato, e quando ele vai explicar, olha agora no verso 19, ele diz assim, ó, a todo o que, e aí vem um verbo, ó, ouve, a todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, percebam aqui o problema que leva as pessoas a fazer uma falsa confissão, é não entender. É não entender. E elas fazem. Essa pessoa não entende, e porque ela não entende, o maligno tira aquilo que foi semeado do coração. Meus irmãos, não é que o diabo vai entrar no seu coração e arrancar, ele não é onipresente, mas o diabo tem N estratégias para fazer você esquecer, distorcer ou desprezar o conhecimento de Deus. Romanos 1, verso 18, a Bíblia diz assim, ó, a ira de Deus se revela do céu contra todos aqueles que transformam a sua verdade em mentira. Então, uma mensagem que eu não a compreendi verdadeiramente, eu vou distorcê-la, desprezá-la, manipulá-la, eu vou esquecê-la. Porque o diabo tem seus modos de agir, suas setas, seus dardos, as seduções mundanas, e ele fará com que essa palavra seja arrebatada do meu coração. É um perigo. Uma mensagem não entendida. E este motivo da ignorância, meus irmãos, já fez milhares e milhares de pessoas fazerem uma confissão pública de forma equivocada. Eu quero também que os irmãos observem o seguinte, nessa parábola há uma progressão crescente, né? Então olha só, esta primeira semente ela nem brota. Agora vamos olhar a segunda semente. Essa aqui, ela vai cair no solo e ela vai chegar a brotar. Então vejam que já há uma progressão. Vejam a genialidade de Jesus
até falar do solo bom. Então, o verso 5 menciona outro tipo de coração que não está preparado para esse evangelho. O texto diz assim, ó: outra parte da semente caiu em solo pedregoso. Ou, em algumas versões, solo rochoso. E em Israel, quando eles aravam, né, a terra estava o quê? Mas quando não aravam, irmãos, ela tinha uma camada bem fina de terra, só que logo abaixo tinha rocha. Então, como a camada era bem fina, e ali ela encontrava água, ela nasceu numa velocidade muito grande, muito rápido. Só que o que acontece? Não tinha como ela se aprofundar, porque é rocha. E aí, quando o sol nascia e batia com força contra aquela planta, ela não resistia, ela morre, porque ela não tem raiz. Então o texto fala desse solo que também é inapropriado. Percebam, ele fala assim, ó, logo brotou, foi rápido. Amanhã vamos falar do pragmatismo, que às vezes a gente erra como igreja querendo resultados rápidos, né? É o imediatismo da nossa época. Então, essa que não brotou, e ele diz assim, ó, porque não tinha raiz, ela secou. Não tinha raiz, não tinha novo nascimento, não tinha transformação. Se não há regeneração, como disse o Roseal, meus irmãos, não haverá mudança de vida. Então, nós vemos agora no versículo 21 a explicação deste público que também não se converte, apesar de ouvir. E o verso 21, meus irmãos, verso 20, melhor dizendo, diz assim, ó: e o que foi semeado no solo pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe como? Que diz aí? Imediatamente. Sabe o que é isso aqui? Pressa. Precipitação. Eu nunca vou esquecer de um casal muito amigo meu, Ayrton e Fernanda. Eu estava evangelizando eles com aquela apostila do curso, aquela apostila do final. E aí no meio dos estudos, ele falou assim, pastor, eu quero fazer minha decisão hoje. E eu sou muito cauteloso quando as pessoas falam isso. Eu falei assim, meu irmão, vamos esperar terminar esses estudos para você compreender mais, pastor, eu vou fazer hoje. E aí eu gostei da firmeza dele. Eu perguntei, por quê? Ele disse, porque agora eu entendi. Eu entendi de que Cristo me salvou e como Ele me salvou. Ele já tinha congregado em igrejas, mas ele reconhecia que nunca tinha se convertido. Naquele momento, ele ficou tão maravilhado de ter entendido o evangelho que ele falou, eu quero fazer agora. E aí depois, não no mesmo dia depois, a mulher dele também fez. Meus irmãos, o verdadeiro entendimento é o que vai libertar essas pessoas. Essa precipitação, ela não pode ser exigida das pessoas. Sabe, uma vez eu já contei para vocês, uma pessoa entrou na casa de alguém para evangelizar e disse assim, ó, eu não saio daqui enquanto você não se converter. Isso não é modo de pregar o evangelho. É a decisão mais autêntica, espontânea e bem pensada que alguém tem para tomar na vida, é a sua decisão em Cristo. E aí, o texto diz que essas pessoas recebem precipitadamente ou apressadamente, e ainda fala assim, ó, com alegria. Choram e ficam eufóricos e colocam na rede social e fala para o parente, mas Jesus vai dizer o seguinte, não há salvação aqui. Porque a precipitação, a euforia não deixou este coração refletir no significado do evangelho. Então, é mais um tipo de solo ou coração que Jesus menciona. E, meus irmãos, nós devemos ser cirúrgicos para ajudar as pessoas. Sabe quando a pessoa está animada excessivamente, e aí você olha assim, olha, ela não está entendendo, ela está na base da emoção apenas. Está passando algum problema, e aí o louvor cantou uma música bacana, a pessoa se desmanchou e fala, eu vou me converter. Essa pessoa está eufórica.
É por isso que muitos depois abandonam o evangelho, abandonam a igreja. Euforia, pressa, precipitação. Esta é a semente que cai no solo pedregoso. Meus irmãos, onde há pressa não há profundidade. O problema deste aqui é que não tem raiz. Tem velocidade, nasce rápido, brota rápido, mas não tem profundidade. Qualquer, diz o texto aí, o verso 21, ele não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem, vocês já viram isso, né? A pessoa está ali, ó, glória a Deus, aleluia, aí vai em cima, vai embaixo. Aí vem uma tribulação, a pessoa saiu da igreja. No primeiro vento, na primeira tempestade, já abandonou o barco. Ah, não é mais crente. Não, nunca foi. Esta é a grande evidência de que não tinha salvação. O abandono, a desistência, o virar-se contra Jesus. E é Jesus que está falando, ó, este não tem raiz. Chegou a tribulação, ele cai fora mesmo. Vai às pressas, né? Tribulação ou perseguição. E aí, por causa da palavra, logo ele tropeça. Logo, logo, logo. Quem confessa precipitadamente impede a palavra de criar raízes. Deixa a palavra criar raízes. Eu sempre dizia às pessoas que visitavam a igreja em Amarante: ninguém aqui vai te pressionar. Ninguém. Você vai ouvir, tá? Você não está vendo? Você vai ouvir, você vai analisar. Nós estaremos orando agora. Ninguém vai te pressionar a tomar uma decisão. É necessário que você a tome, mas ninguém vai te obrigar a isso. Quem pode te convencer é o Espírito Santo e não nós. E aqui, meus irmãos, esta pressa, percebam, a pressa prejudica a frutificação. O amor pelos resultados rápidos, o imediatismo, atrapalha este processo da pessoa ouvir, entender, assimilar, refletir e ser convencido. Então devemos ter calma, respeitar a condição de cada pessoa, seu momento, o seu andar, e aguardar em espírito de oração que o Espírito Santo faça a obra no tempo dele. É como o vento. A gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas uma hora este Espírito pega essa pessoa e a transforma. Então é aguardar em espírito de oração. E aí nós temos agora, meus irmãos, verso 7, um terceiro tipo de solo também inapropriado, que também não dá em salvação. Agora percebam que ele evolui mais um pouco. O primeiro não brota, o segundo só brota e morre. Esse aqui brota e cresce. Ele não frutifica, mas ele chega a crescer. Que caso é esse? A mesma semente, ela vai cair agora entre os espinhos. E os irmãos sabem, se você plantar alguma planta no meio dos espinhos, vai complicar. Vai complicar. Ela vai querer desenvolver e não vai conseguir. Ela vai ser sufocada e vai morrer. Então, Jesus disse que no processo em que o semeador vai lançando sementes, um pouquinho caiu entre os espinhos. Os espinhos já estavam lá e não foram retirados. Então é importante a gente observar esse detalhe. Antes da semente cair, eles já estavam lá e não foram retirados. Essa semente tentou crescer junto com os espinhos que lá estavam. E o texto diz, meus irmãos, que o verso 7, né, os quais a sufocaram quando cresceram. Foi algo desajeitado, foi uma tentativa vã, porque ela não conseguiu frutificar. E aí nós temos no verso 22 a explicação de nosso Senhor. Este caso é o caso do mundanismo. Então, primeiro, é ignorante porque ele não entendeu. O segundo caso é precipitado, é eufórico e não foi salvo. Este terceiro caso é por causa do mundanismo. Essa é a terceira razão pelas quais as pessoas fazem uma confissão equivocada. Elas acham
que podem seguir com Cristo levando a mesma vida que sempre tiveram. Volto a repetir que eu acho muito importante, gosto muito da frase do Bonhoeffer, ele chama de graça barata. É uma graça que diz assim para você, ó: venha como estás e permaneça do jeito que quiser. Você não precisa abdicar, você não precisa sacrificar, continue na mesma vida, no mesmo modo, sendo dono de si mesmo. Então ele chamava isso de graça barata, uma graça que não tem nenhuma implicação na vida das pessoas. E qual é o problema destes indivíduos aqui, meus irmãos? Texto do verso 22 vai dizer o seguinte, olhe na sua Bíblia. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve. Todos ouvem. Primeiro caso, segundo caso e neste caso. Todos ouvem. Mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra. Então essas pessoas, elas não querem negar a si mesmas para que Jesus se aproprie desse coração. Elas querem continuar com suas idolatrias, seus amores pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso, pela glória deste mundo. Infelizmente, muitos cristãos vivem pedindo isso em oração. Meus irmãos, vocês sabem quem foi que ofereceu isso para Jesus? As glórias deste mundo, lembram? Eu apontei, mas não foi o Macedo, não. Foi Satanás. E este público não passa por uma conversão porque eles estão totalmente mundanizados. Muitos estão dentro da igreja totalmente mundanizados. No nosso papo de Bíblia aqui à tarde, eu falava para os homens, a gente tem que saber o que é um desvio. Desvio não é qualquer coisa, o Macedo passou uma semana sem pisar na igreja, está desviado. Não, isso não é desvio. Sabe por quê, meus irmãos? Tem pessoas que estão desviadas de Cristo dentro da igreja. Elas não se abriram para o mundo, não saíram do armário, sabe? Não enfiaram a cara na lama. Elas estão dentro, mas estão totalmente afastadas. Então, em alguns casos, a pessoa nem precisa abandonar a instituição. Ela já está separada. Sempre esteve, mas está lá dentro. Então, se o meu coração está cheio de ganância, cheio de materialismo, isso vai impedir a palavra de frutificar no meu coração. Então, uma coisa é você ser uma pessoa comprometida com o estudo, com o trabalho. E se você é, Deus vai sim te abençoar, Deus vai abrir portas para você. Agora, outra coisa é fazer destes objetos o nosso ídolo. Deixar o dinheiro nos usar. Porque isso impede que a palavra traga vida e vida em abundância sobre nossas vidas. Este é o problema, meus irmãos. Mundanismo, preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Ela não produz. Você pode ouvir a vida inteira. Você pode sentar aos pés do Augusto de Nicodemos. Você pode assistir todo dia o Marcos Granconato, que é um exímio pregador, uma pessoa que eu admiro, pastor Batista. Se o nosso coração é este aqui, amante do mundo, das seduções, meus irmãos, não há semente suficiente para esse coração. Porque o que ele ama mesmo não é a semente, é o mundo. Então essa é uma terceira razão, o mundanismo. Portanto, um coração dominado por essas seduções não é um solo apropriado para a recepção da palavra. E aí Jesus, isso fazia parte da retórica judaica, de deixar a cereja do bolo para o fim. Né? Ele vai argumentando até deixar a pessoa sem argumento. Lembra lá do jovem rico? Qual era o problema do jovem rico? Não era o materialismo?
Aí ele fala assim pro jovem, ó como é que ele aperta o cara. Para você entrar nos céus, você precisa conhecer os mandamentos. Ele fala assim, não, senhor, eu conheço tudo, desde pequeno. Eu sou PhD de Bíblia, Senhor. Ah, é? Aí Jesus vai citando alguns mandamentos, mas ele deixa o pecado do jovem de fora. Olha, você faz isso? Ele, sim. E aquele outro lá também. Aí Jesus deixa para o final, ele fala assim, pois faz o seguinte, pega os teus bens e compartilha. Jesus ele deixa de fora, durante toda a conversa, o 10º mandamento. E aí depois que o jovem diz que sabe de tudo, que pratica tudo, que faz tudo, Jesus fala assim, ó, ele cita o 10º mandamento, que é o da cobiça, o da ganância. Compartilha as coisas que tu tens. Qual foi a reação do jovem? Meia volta, amante da riqueza. Vejam só, ele estava lendo a lei, ele procurava obedecer, memorizar. A partir dos 5 anos, o filho de um judeu tem que memorizar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele lia, memorizava, guardava de forma que ele achava correto, mas ele era um cego e um mundano. E ele não se converteu. A palavra não, e era o próprio Jesus diante dele, ele não se converteu. O mundanismo não deixou. E aí, meus irmãos, nós sabemos que Jesus sempre tem uma palavra de esperança para nós. Jesus não iria encerrar essa parábola falando desse tipo de solo. E agora ele menciona o único solo apropriado de toda esta parábola. Verso 8 diz que a semente caiu em boa terra. Mas, pastor, não foi dito nesses dias que todo o coração humano é pecador e é uma rocha e nós nascemos no pecado? Sim. Então por que essa terra é boa? Por que os irmãos acham que essa terra é boa? É porque este homem nasceu assim ou porque Deus preparou este coração? Lembram de Lídia, né? Um grupo de mulheres ouvindo a mensagem, o texto diz que Deus abriu o coração de Lídia. O que acontece depois? Ela ouve a palavra, ela crê, ela é batizada e ela recebe os pregadores na sua casa, servindo a eles. A boa terra não é boa porque nasceu assim, é porque Deus preparou esse coração. Jeremias, Ezequiel falaram de um coração de pedra sendo trocado por um coração de carne. Um coração sensível à voz e à lei de Deus. Foi isso que Deus fez com este solo. E a palavra diz, meus irmãos, no verso 8, que esta semente deu fruto. É a única. A primeira não brota, a segunda brota e morre rapidinho, a terceira brota, cresce e morre, mas a quarta é a única, que completa o seu ciclo, frutifica e cumpre o seu propósito. A única. Por quê? Porque o seu coração foi tocado por Deus e não pelo homem. A pressão que essa pessoa recebeu foi a do Espírito Santo e não a do pregador. A voz que ecoou neste coração não foi o do amigo, da amiga, foi a voz do Espírito. E aí o coração vai ser arrebatado mesmo. O coração vai ser arrebatado. Irmãos, o texto diz, no verso 8, que esta semente frutificou 100, 60 e 30. Isso aqui é linguajar próprio de Israel. Olha só o que Jesus está falando. Sabe o que era o normal? O normal. O cara semeou um grãozinho, nasceriam 8. Esse era o padrão. Mas olha o que Jesus quer falar sobre a salvação. Ó. Quando a palavra frutifica no coração humano, ela extrapola qualquer noção que a pessoa tenha de abundância. Porque uma semente produz 100,
a outra multiplica-se por 60 e a outra por 30. Mas os 3 casos estão muito acima da lei normal em Israel, que seria 8. Então Jesus está falando, não há abundância maior do que a abundância da palavra no seu coração. Que sejamos, meus irmãos, ricos deste evangelho, ricos em Cristo. Que isto realmente domine os nossos corações diariamente. E aí o verso 23, que é o nosso último versículo, ele diz assim, ó, explicando. Mas o que foi semeado em boa terra, esse, vejam só, como os outros 3, ele também ouve. Esse é o que ouve a palavra e a entende. O primeiro caso não entendeu. Este quarto caso entendeu. Um professor, o Edilmar fez isso hoje pela manhã, porque muitos anos ele lecionou, sabe o que é didática? O que o Edilmar fez hoje pela manhã, que não estava perguntando exatamente para ele, era para fazer uma recapitulação para todo mundo. E olha só como é que é a didática de Jesus. Ele vai dando exemplos que cada um ali conhecia, porque eles trabalhavam no campo. E aí ele vai gerando o interesse, ele vai gerando uma expectativa, o texto vai caminhando para um clímax. E ele arrebata a atenção de todo mundo dizendo, o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e a entende. Meus irmãos, sempre, sempre. A gente pode estar falando para o nosso filho, a gente pode estar evangelizando um descrente, falando para um familiar nosso, pergunte, você está entendendo? Todo professor faz isso. Para quê? Para ele ter um feedback do aluno. Quando eu coloquei na escola bíblica há um tempo atrás, meus irmãos, eu entreguei um papel. Que tema vocês gostariam que eu tratasse de novo? Só deu sábado, né? Aquilo ali é um modo de eu fazer uma leitura sobre a igreja. Onde é que está sendo a dificuldade? É aqui. Então esse feedback é importantíssimo. E Jesus está falando, este que ouve e entende, ele será resgatado por esta palavra. João 8,32, conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Então ele entende, aí ele fala, e dá fruto, e um produz 100, e outro produz 60, e outro 30. Você produzirá frutos para a glória de Deus quando você é salvo. E aí você vai abençoar as pessoas com seu testemunho, com seu cuidado, com suas orações. Irmãos, tem um detalhe tão interessante na teologia, nós chamamos de graça comum. Os descrentes que convivem com você, mesmo que eles não sejam salvos, eles são abençoados com a tua presença. Deus ele há de abençoar uma empresa onde você está. E na empresa não tem só você. Vocês lembram de José? Foi cuidar da casa de Potifar, o que aconteceu? Deus estava abençoando tudo na casa daquele homem, por causa de um servo fiel ali. Então essa palavra ela frutifica em várias dimensões, e é uma oração que eu faço, meus irmãos. Deixem estes corações sentirem o poder da graça. Como o Rosiel mencionou agora há pouco. Reflitamos sobre a gigantesca obra que Deus realizou em nós e ainda está realizando, e o grande finale que Ele preparou para cada um de nós. E vamos dar uma chance para o nosso coração se alegrar nisso. A gente quase não medita, a nossa vida é uma correria. Aí a gente lê e não entende. A gente ouve e não absorve, porque a gente não está refletindo, a gente não está parando. Eu fico admirado com a postura de Maria. Então ela engravidou e um falava uma coisa, aí um profeta falava outro. O texto fala assim, ó. E Maria guardava todas essas coisas no coração e meditava sobre elas. Ela não ficava debatendo, questionando. Ela guardava e ficava se alimentando daquilo. Discernindo, refletindo. Tá? E eu quero dizer, já concluindo essa nossa meditação, quero fazer 4 aplicações.
Cada aplicação sobre um tipo de semente. Sobre aquela que caiu à beira do caminho, nossa indiferença com a palavra é a chance que o diabo precisa para nos causar dano, a nossa indiferença. Então, meus irmãos, nós devemos ter todo o temor do mundo diante da palavra de Deus. Todo. Eclesiastes 5, guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus. Todo o temor. É a palavra do Altíssimo. Então não sejamos indiferentes, procuremos entendê-la. Não entendeu? Pergunta para o marido, para a esposa, para o diácono, para o pastor, para o amigo da outra igreja. Não passe daquele texto se você não entender. Não passe. Se não entendermos, nós iremos distorcê-lo e perdê-lo de vista. Então, 4 conselhos. Escute, reflita, ore e pratique. Uma segunda aplicação: não deixe nenhum motivo te levar à precipitação diante da palavra. Não se precipite. Então, você ouviu uma mensagem, ouviu uma reflexão, não se precipite. Não se comprometa apressadamente diante da palavra. A Bíblia chega a dizer assim: olha, tome muito cuidado com votos, não, é melhor não fazer do que se precipitar. Tomemos cuidado. Porque às vezes, meus irmãos, nós agimos mais na empolgação do que no entendimento. A gente se anima a tal modo que as nossas emoções nos sequestram e a gente para de pensar, de raciocinar à luz da Bíblia. Tomemos cuidado com o emocionalismo. O meio evangélico está tomado pelo emocionalismo. Tomemos cuidado. Não nos esqueçamos que o culto, ele envolve emoções. Tá? Ele envolve emoções, você precisa ter fervor, você precisa ter fé, alegria na presença de Deus, mas o culto é racional. É racional. Não se precipite. Uma terceira aplicação: muitas vezes somos infrutíferos na palavra, não é por falta de palavra, é por excesso de mundanismo. Aí você ouve todo domingo de manhã e não cresce. Aí você ouve lá no culto de estudo bíblico e você não melhora. Aí vem todo domingo à noite e não muda. Então a pergunta é: Senhor, o meu coração está limpo o suficiente de qualquer tipo de espinho e sedução mundana para que a tua palavra chegue, faça morada e frutifique em mim? Por que não está frutificando? Por que meus dons não estão sendo desenvolvidos? Por que o que eu usava há anos atrás eu parei de usar na obra de Deus? Talentos enterrados. Essa palavra, ela lhe é dada para você e eu frutificarmos. Então peçamos a Deus por isso. Senhor, que as seduções do mundo e as preocupações com as riquezas não sufoquem a palavra que eu ouço diariamente e que chega para mim. Última aplicação: devo buscar diariamente pelo entendimento da palavra para que eu seja uma árvore frutífera para a glória de Deus. Tiago 1:25. Vamos concluir com essa leitura, meus irmãos. Tiago 1:25. Um texto muito propício para nós encerrarmos a nossa reflexão. Tiago 1:25. Vejam só. Entretanto, aquele que atenta bem, olha só, olha o modo, olha a atenção, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, falando do evangelho, né? E nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, algumas versões trazem negligente, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será o quê? Então, meus irmãos, o caminho para uma vida abençoada não é na base do dinheiro, não.
eu vou comprar bênçãos agora. Eu vou entrar no carnê da unção. Não é comprando. Não é também tentando se escorar na espiritualidade dos outros. Olha, vocês aí orem por mim, porque a oração de vocês vai mudar tudo na minha vida. O caminho para uma vida abençoada, e não tenho dúvida de que o que Deus mais quer é que a nossa vida seja abençoada. Que vivamos uma vida de abundância, de graça, paz, misericórdia, alegria. Ele quer isso. Mas qual é o trajeto? Ouvir atentamente, ser um praticante zeloso, e aí a nossa vida será abençoada naquilo que a gente fizer. Isso é uma promessa muito forte. Eu não tenho condição de fazer uma promessa dessa para os irmãos. Deus pode. Naquilo que você fizer, Deus lhe abençoará. Então, meus irmãos, a verdadeira teologia da prosperidade, na verdade, é uma vida entregue ao Evangelho, entendimento e prática. Que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas, que não nos tornemos julgadores, mas intercessores daqueles que precisam de entendimento, de clareza, e que nós vigiemos aquele que está em pé. Então, que não venhamos a nos achar melhores. Somos e fazemos parte de uma mesma categoria, pessoas falhas diante de um Deus santo e perfeito. Que a semente do Evangelho brote e frutifique cada vez mais em nós. Vamos orar. Soberano Deus, aqui estamos, ó Pai, pela Tua permissão. E estamos, ó Deus, felizes pelas notícias que o Senhor tem nos dado através da Tua palavra. Fomos agraciados, ó Deus, com grandiosas promessas da parte do Senhor. A obra da salvação, ó Pai, foi arquitetada por Ti e tem sido, ó Deus, cumprida, realizada, firmada, ó Deus, dia a dia sobre cada um de nós. Ó Deus, ajuda-nos a discernir motivações que muitas vezes não estão de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a orientarmos as pessoas em espírito de graça e misericórdia, para que, assim como nós somos encontrados pelo Evangelho, que essas pessoas também sejam. Abençoe-nos, ó Pai, para que as confissões que vierem a acontecer diante de nós sejam, ó Deus, confissões autênticas por meio de uma pregação fiel, de um Evangelho integral e completo que está sendo anunciado. Abençoe cada um de nós que aqui se encontra presente, Senhor. Nenhum perfeito, nenhum. Todos nós em processo de aperfeiçoamento, todos nós. Tenha misericórdia, ó Deus, de cada um de nós. Continua a realizar esta obra magistral da salvação, da santificação, até que cheguemos o dia, ó Deus, de estarmos face a face com o Senhor. Nós assim oramos e assim agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Continuemos firmes na presença de nosso Deus, com vidas consagradas a Ele, uma vida de intimidade com Deus, de busca diária da presença de Deus. Chamar o Ministério de Louvor, que vai estar louvando com mais um cântico. Jesus é o nosso plano perfeito. Só por conta dele nós estamos aqui. Vamos louvar o nosso Deus. Silêncio no
céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Enquanto a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus nos libertou, ele é o plano perfeito. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, um pacto pra selar, Silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Feche teus olhos nesse momento. Abra os teus lábios para glorificar a Deus. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso. Diga que somente a Ele você adora. Que você está na presença dEle para se quebrantar, para abrir o seu coração, para que Ele transforme o nosso coração duro, o nosso coração raso, o nosso coração cheio de espinhos, cheio de pedregulhos, que está cheio das coisas desse mundo. Que Deus transforme os nossos corações. A gente vai continuar pecando, continuar errando,
Mas o Espírito Santo de Deus tem que nos acusar desse pecado, tem que nos acusar para que a gente possa buscar ser transformados pela palavra de Deus, nos fortalecermos juntos na presença de Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Espírito Santo de Deus, transforma os nossos corações, as nossas vidas. Não existe lugar melhor, não existe presença mais satisfatória, outro lugar que nós queremos estar, senão na tua presença, Senhor Jesus.